Cesar Black acabou articulando para repetir a mesma roça da semana passada, quando Jaque e Lucas acabaram indo para Berlinda contra o Henrique, mas o Henrique saiu do programa e o Black julgou que na verdade ele saiu porque é planta, porque não estava tão envolvido com o paiol. Então o Black ainda quer que Lucas e Jaque vão para a roça juntos contra alguém forte, e desta vez o Black conseguiu novamente colocar Jaque e Lucas na mesma roça. Pessoal, o que aconteceu? Primeiro, a Jaque foi indicada pelo fazendeiro Yuri, e aconteceu inclusive a situação onde o Black deu o poder de fogo da chama laranja pro Shai, e o Shai ofereceu 20 mil reais para indicar no lugar do Yuri. O Yuri não aceitou. Ele quis indicar e acabou indicando a Jaqueline direto para Berlinda. Aí, pessoal, o que acontece? Tivemos o Cesar Black com o poder da chama branca, que obviamente era algo muito bom, e ele tinha duas opções para escolher, e ele escolheu a segunda opção do poder da chama branca, mas ainda não tinha sido revelado para o público o que era esse poder que ele escolheu, né? E aí tivemos a votação da casa, onde quase que o Black vai para a roça. Por poucos votos de diferença, a Márcia Fu acabou sendo indicada. Tudo isso porque o grupo dos crias não seguiu o conselho do Tonzão. Ele foi o único a votar no Cesar Black, enquanto os outros crias votaram em outras pessoas. Por exemplo, o Sander votou na Márcia Fu e o WL votou na Nádia. Eles realmente não seguiram o que o Tom falou, porque o Tom pegou informações externas, gente. Ele pegou todas as informações do Hora do Faro, do carro de som e casou. E firmou que o Black é cancelado. Então o Tomzão assumiu uma postura contra o paiol, porém o grupo dele ainda não. E a realidade foi que o Black escapou da roça por muito pouco, pessoal. E ele poderia ter ido para a roça por culpa dele mesmo. Tudo isso porque os poderes que ele tinha para escolher eram os seguintes. Primeiro, ele poderia ficar imune. E segundo, ele poderia indicar o terceiro roceiro da baia, que não seria puxado pela Márcia Fu, e sim por ele mesmo. Então o Black decidiu se arriscar, decidiu colocar em jogo ali e poderia ter ido para a roça. Ele acabou não indo e conseguiu colocar o Lucas Souza da baia direto na roça. A Márcia Fu seria quem puxaria no lugar do Black caso ele tivesse escolhido a imunidade. E obviamente que a Márcia não puxaria o Lucas Souza porque ela é aliada ou pelo menos amiga dele. Então o Black conseguiu pela segunda semana consecutiva colocar Jaque e Lucas na mesma roça. Depois ali, o que sobrou no Resta 1 foi o Sander. O Sander vetou a Márcia da prova do fazendeiro, então pode ser que Jaque e Lucas ainda consigam pelo menos um dos dois voltar como fazendeiro. E o Sander, no final das contas, se ele ganhar essa prova do fazendeiro, ele acaba complicando a situação, porque aí teríamos uma roça entre Jaqueline, Márcia Fu e Lucas. Aí a situação fica complicada. Mas é torcer pro Sander perder essa prova, né? De qualquer modo, vocês perceberam que o Black fez a articulação perfeita para que ele conseguisse colocar o casal novamente na roça. E mais, contra uma pessoa fortíssima que é a Márcia Fu, o que pode acabar prejudicando o casal. Na mesma hora, é claro que Jaque e Lucas ficaram abatidos, por mais que o Lucas foi lá e deu um beijinho na Jaque, como ele sempre faz, como ele fez na semana passada. Mas é claro que os dois ficaram abatidos e na frente de todo mundo, Black e Shai já comemoraram, pularam um em cima do outro, ficaram gritando ali. E aí, pessoal, o que acontece? O Black e o Shai foram conversar ali na despensa, até falaram com o Yuri, né, sobre o fato dele ter rejeitado 20 mil reais, ele ter ficado com o bolso vazio para conseguir indicar e tudo mais. E aí o Black disse o seguinte nessa conversa, quando só tava ele e o Shai, né? Cara, eu preciso muito gritar, vou sair daqui, vou gritar lá fora. Aí o Shai disse, a gente mitou, e ali eles ficaram comemorando toda a jogada que eles fizeram pra acabar colocando Jaque e Lucas. Além de frisar que eu nem acho que o Black foi tão jogador assim, porque ele já disse que queria ir pra roça de qualquer modo, porque se ele estivesse cancelado aqui fora, ele quer sair. A questão é, se o Black tivesse escolhido a imunidade, iria acabar com o jogo dele no final das contas, porque ele não teria nenhuma oportunidade de colocar o Lucas na roça. Se ele escolhesse a segunda opção, que era puxar a pessoa da baia, ele poderia escolher tanto se ele fosse para a roça quanto se ele não fosse, e se ele fosse para a roça ele não estaria se importando porque ele já disse que queria ir. Então eu acho que ele só fez o que queria ali mesmo, nem foi tão estratégia. O problema foi que a Record deu esse poder aí, que sempre é um segredo, né, esse poder da chama branca, então a gente não sabe quando que esse poder é definido. Se ele é definido de acordo com o vencedor da prova, a gente não sabe. De qualquer modo, esse poder deu muito poder ao Cesar Black. O Lucas ficou muito mal e sozinho ali tava chorando, até que ele levou assim uma dura da produção. Eu sou do 8 ao 80 em 1 minuto.
Aliás, menos de 1 minuto, 1 segundo. Mas esse é você. Jogue com seu coração, porque depois você não vai se arrepender. Não trate soberba com soberba. Seja humilde, seja humilde. Não deixe ninguém te humilhar também. Não é porque eu me meti em uma polêmica ou outra, porque eu errei no passado, que eu tenho que ser julgado pro resto da vida. Vai com tudo, cara. Lute com sua verdade. Neste momento o áudio foi cortado, porque o Lucas estava falando dele mesmo, sozinho. A produção do programa entendeu que o Lucas estaria querendo conversar com o público. Não é nem fazer VT, gente. Na verdade, o que é proibido é você olhar pra câmera e conversar com o público. VT é outra coisa, né? VT é quando a pessoa faz algo pra fazer gracinha e tudo mais. O que é proibido é você chegar na câmera e falar assim, ó, público, vamos conversar aqui e tudo mais, me tirem da roça. Não, tem os momentos certos pra fazer isso. Que é quando você pede sua permanência, que é quando você faz aquela dinâmica de conversar com o público todo dia. Agora, você aleatoriamente conversar com o público é proibido. E a produção entendeu que o Lucas estaria conversando com o público ali. Enfim, como prometido, o Cesar Black começou a gritar ali junto com o Shai, dizendo o seguinte: obrigado, Deus! Aí o Shai disse: Henrique, essa é por você! E ele fala até um palavrão que eu não posso citar aqui, mas é aquele palavrão chorra, né? Vocês sabem muito bem o que é. Neste momento, a Jaque estava conversando com o Lucas e ela ouve os gritos do Black e do Shai, que obviamente foram pra ela escutar mesmo e pro Lucas escutarem. E aí ela para de conversar, já que simplesmente estava falando com o Lucas e parou, interrompeu. Aí ela fica até sem graça. E o Lucas disse: calma, não responde. Olha a provocação, gente. Grava tudo. E a Jaque diz: depois eu que sou soberba. E neste momento ela começa a chorar. Aí, pessoal, uma cena muito triste mesmo, a Jaque chorando. Assim, é surreal mesmo o quanto o Cesar Black e o Shai estão se achando e o quão grande será o tombo deles quando esse casal voltar. No entanto, eu espero muito que eles não enfrentem uma roça contra a Márcia Fu, porque aí ficaria complicado. A Márcia Fu acabou angariando uma torcida nos últimos dias e isso pode acabar complicando um dos dois do casal. Porque vale frisar que Jaque e Lucas têm a maior torcida do reality show. No entanto, eles têm que dividir torcida quando vão juntos pra roça. E é aí que complica a situação. E aí vamos ver o que vai acontecer com uma pessoa tão forte que é a Márcia Fu. Aliás, vamos torcer para que o Sander não vença essa prova do fazendeiro. Porque aí, obviamente, que ele será o eliminado, né? Bom, muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Eu voltarei aqui com novas informações. Portanto, continuem ligados. Até uma próxima e tchau!